Após termos referido alguns aspectos relacionados com a organização do layout, vamos regressar então ao código e vamos começar a experimentar a utilizar os diferentes componentes que podem constituir o layout de uma aplicação Android. Neste caso vamos começar por aquele que é aparentemente o mais básico, que são as text views. Vamos então começar pelo mais básico, ou o elemento mais básico neste caso, aquele que eu considero mais simples, que é a text view. A text view é basicamente para o Android aquilo que uma label é para uma Windows Forms Application. E então vamos criar aqui um novo projeto para falarmos um pouco de forma superficial sobre a text view. Aqui New, Project. E no nome vamos ter em atenção que não devemos dar o nome ao projeto de TextView. Vamos dar aqui o nome, por exemplo, Proj TextView. Ok? Vamos deixar ficar em blank App e vamos clicar no OK. Porquê é que eu não estou a adicionar aqui TextView apenas como nome do projeto? Porque depois vou ter uma incompatibilidade entre namespace e objetos do tipo TextView. Eu não posso ter um namespace chamado TextView e depois estar a querer chamar objetos do tipo TextView, ok? Então, para evitar que haja este tipo de constrangimento, vamos criar aqui o projeto TextView. Vamos clicar, podemos até colocar aqui projeto underscore TextView, assim é mais fácil de ler. Ok. Vamos deixar então que o Visual Studio crie o nosso projeto. Vamos eliminar rapidamente tudo aquilo que aqui está. Neste caso, delete. Ok. Vamos aqui fazer um delete também. E vamos apagar a nossa, neste caso, a nossa activity aqui. O nosso layout. Muito bem. E o que nós vamos fazer agora é basicamente começar a construir o nosso layout do início para eu poder mostrar o que é a text view. Então vamos criar aqui um novo layout clicando com o botão direito do rato, escolhendo a opção Add New Item. Nos novos itens vamos escolher Android Layout e vamos lhe chamar aqui Main. Ok, vamos adicionar. Vai abrir então o Designer e temos aqui então o nosso projeto TextView. Ora, como já vimos nos vídeos anteriores, nós podemos arrastar então os nossos elementos, ou os nossos controles, aquilo que se chama também widgets, para o interior da nossa aplicação, desde que exista aqui, preferencialmente, pelo menos um layout. Ora, assim que nós criamos aqui um novo layout, um ficheiro AXML, automaticamente é colocado um linear layout com alinhamento vertical, ok? E que ocupa a largura e a altura completa da minha janela. Então, neste caso, quando eu quiser arrastar daqui um objeto para o interior da minha aplicação, eu vou ter aqui todo este espaço selecionado a verde. Ora, eu quero colocar então uma text view. A text view, como eu tive a ocasião já de referir, tem uma funcionalidade muito semelhante àquilo que é o label para as Windows Forms Application. Portanto, é um espaço para eu poder apresentar texto. Okay? Posso depois ter acesso às propriedades e modificar o seu texto. Não é um espaço para inserirmos texto manualmente através do utilizador. Esse é um outro widget. Neste caso é apenas para, por exemplo, dar um título a um campo que nós queremos, por exemplo, que seja de preenchimento, por exemplo, o nome, o endereço, etc. Vamos então procurar aqui por text. Se eu colocar text view, vai-me aparecer apenas aqui uma versão da text view. No entanto, eu posso agarrar aqui nesta versão e arrastá-la aqui para o interior e tenho aqui a minha text view. Okay? Como podemos verificar, aqui no topo foi adicionada então a informação de que construímos uma TextView, automaticamente ela ficou com o nome, neste caso o ID TextView 1, e é um widget pertencente ao Android do tipo TextView. Okay? Como podemos observar aqui, no entanto, ele tem o texto muito pequenino, e nós iríamos procurar aqui na listagem onde é que nós vamos encontrar aqui o font size, etc. Antes de o fazermos, o que é que nós vamos aqui ter a ocasião de ver? Se eu escrever apenas text, eu vou ter a oportunidade de ver que existem aqui 4 versões da mesma text view. Uma com o texto small, médio e large, largo. Ora, o que basicamente isto constitui é o seguinte: cada um destes elementos é de facto a mesma text view, é o mesmo tipo de widget, só que com uma configuração diferente. Eu vou arrastar os 4, já tenho o primeiro, a text view ali, vou arrastar o text small e vamos reparar que ele é exatamente igual em termos de tamanho de texto àquele que ali está atrás. Vamos arrastar o medium e vamos arrastar o large. E como podemos facilmente observar, há uma diferença de tamanho de texto entre estes elementos, excetuando, obviamente, no caso dos dois primeiros. Ora, eu vou colocar aqui o cursor selecionando
este widget, e vamos verificar aqui que existem basicamente 4 opções ou 4 propriedades definidas. O TextView, que é o ID, portanto o nome desta minha TextView. Temos depois o alinhamento dentro do nosso layout, o alinhamento na sua altura e na sua largura, portanto ele está wrap content e match parent, portanto a largura esticada a toda a largura. Se eu aqui alterasse para wrap content, ele vai apenas colocar-se ali à volta do text, reparem. Ok, lá está. Vamos voltar novamente aqui ao match parent. E se formos até ao fundo, vamos encontrar a propriedade text, que é a propriedade onde eu posso diretamente colocar aqui o meu texto. Ok? Qual é a diferença então entre estes dois? É que aqui no caso do small text, eu vou encontrar mais uma propriedade já definida, que é esta propriedade text appearance, e que tem aqui esta designação estranhíssima à frente e sobre a qual eu já vou falar. Tem aqui esta designação, ou esta declaração aqui, text appearance small. Ora, como podem facilmente deduzir, text appearance small, que quer dizer aspecto do texto pequeno, significa então que vai atribuir, vai definir aqui um atributo, e daí estar aqui o attr, vai definir como atributo a este texto, neste caso, nesta propriedade, o aspecto do texto, appearance, text appearance, vai definir então o aspecto pequeno. Se eu alterar aqui para large, reparem o que é que vai acontecer ali ao meu small text. Automaticamente ele vai ficar com a mesma característica que este large text tem. Portanto, eu posso aqui ir escrevendo small e automaticamente eu vou ter. Agora vamos escrever aqui uma outra palavra qualquer, little. Reparem o que é que acontece, pura e simplesmente o meu widget desapareceu. Porquê? Não está prevista a existência deste tipo de atributo. Ora, perguntar-me-ão, então, mas onde é que eu vou buscar estes atributos todos? Ora, como podem observar agora, aqui o sistema escondeu-me todos os outros text views. Eles estão aqui, no entanto. Vamos regressar aqui ao designer e, se tudo correr bem, cá estão novamente. Há aqui alguns problemas ainda, alguns bugs que terão forçosamente que ser corrigidos em futuras atualizações do Xamarin, nomeadamente este que nós agora vimos, que foi simplesmente ir eliminando tudo o que ali estava. Temos, portanto, neste nosso mecanismo de descoberta da utilização do Xamarin, aqui um pequeno detalhe que temos que referir. Um grande detalhe. Neste caso, quando eu tenho então aqui uma text view, ou neste caso este tipo de widget, e temos aqui este número imenso de possibilidades ou de propriedades que eu posso alterar, eu gostaria de ter aqui de facto uma referência ao que é que eu posso alterar, ou quais são os itens que eu posso alterar e quais são as expressões que eu posso utilizar. Ora, e poderíamos pensar o seguinte, então ok, se eu aqui tenho no small text, tenho aqui Android, ATR, text, ok, muito bem, vamos ver o que é que acontece no source. Se nós formos aqui ao source, vamos encontrar aqui então o texto que constitui as características ou as propriedades de cada uma dos nossos widgets. Vamos verificar se neste caso existe aqui IntelliSense, para que nós possamos ter alguma ajuda aqui na construção do nosso código. E o que acontece é isto. Nós, quando vamos colocar aqui Android, vamos ter aqui IntelliSense no que diz respeito às propriedades que podem ser editadas, são aquelas que aparecem nesta listagem aqui deste lado. No entanto, por exemplo, se colocarmos aqui Text Appearance, e aparece aqui, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou aqui verificar, não tenho aqui qualquer ajuda, e vamos ter logo a seguir ao Text Appearance, vamos ter aqui um igual e duas aspas. Vamos apagar aqui, vamos colocar igual, duas aspas, e vamos pressionar a tecla Ctrl e Space para ver se aparece algum menu de contexto que nos indique quais são as diferentes opções que nós podemos selecionar. Ctrl Space e não temos qualquer indicação. O que quer dizer que eu vou ter que encontrar alguma forma de rapidamente vir aqui, selecionar isto, colocar ali e ter assim a ideia de que o nosso texto vai ser small, vai ser medium ou large, etc. Ora, neste contexto, cria-se aqui uma dificuldade, é que nós vamos ter que aprender, vamos ter que saber como é que se designa cada uma destas expressões. É que nós podemos correr o cuidado, ou neste caso o erro, de colocar Text Appearance com letra minúscula
e colocarmos aqui small com letra maiúscula, e o que vai acontecer é que quando regressarmos ao nosso designer, reparem, aqui existe um erro na compilação, porque há aqui qualquer coisa que não está correta. Ora, o que é que não está correto? Foi o facto de nós termos simplesmente colocado aqui uma letra minúscula, ok? Vamos ver se, fazendo esta alteração e gravando, se nós agora já conseguimos voltar aqui ao designer de uma forma normal. E reparem, o designer vai recompilar e vai novamente aparecer o texto, ou neste caso o widget, como deve ser. Ok. Por agora vamos ficar só mesmo pela superfície. Neste caso, se eu quiser, por exemplo, mudar algumas características do meu texto, neste caso do aspecto do meu texto, eu posso simplesmente procurar aqui, por exemplo, se eu quiser alterar o tamanho da letra, eu vou aqui procurar uma propriedade que é o text size. Então vamos encontrar aqui o text size e por agora vamos ficar com esta informação. Se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 20, reparem, automaticamente o meu texto foi alterado. Se eu colocar aqui 22, o texto vai sendo alterado. Quanto menor for o valor, mais pequeno será o texto, ok? Não interessa agora, por enquanto, falarmos sobre o que é isto do text size. Vamos encará-lo desta forma. É o tamanho do nosso texto. Portanto, se eu colocar aqui 50, vamos ter o texto bastante maior, ok? Vamos aqui a uma outra propriedade. Por exemplo, vamos aqui ao text style, que é, por exemplo, se nós queremos o texto em normal, bold ou itálico. Portanto, se eu colocar bold, ele vai aparecer mais a negrito, ok? Se eu colocar itálico, ele vai ficar em itálico e assim sucessivamente. E, portanto, estas são as opções mais básicas do texto, ok? Temos aqui, obviamente, text color, mas reparem que não vamos ter a possibilidade de estar a escolher aqui com imensa facilidade o text color, a não ser que venhamos aqui, por exemplo, queremos aqui, por exemplo, um azul, ok? Vamos colocar aqui azul e o texto muda para azul. Mas reparem, no entanto, o conjunto de instruções que foram aqui colocadas automaticamente pelo sistema, ok? Nós poderíamos eventualmente colocar aqui, em vez de colocarmos aqui Android, color, auto, blue, dark, eu posso colocar aqui qualquer coisa como FF000 e vamos ter, por exemplo, o texto a vermelho. E depois, cá temos novamente a instrução. Neste caso, estamos a falar da construção de uma cor em hexadecimal. Neste caso, colocamos aqui o cardinal, depois definimos o valor do alfa e depois o valor de red, green e blue aqui no fim, ok? De qualquer das formas, este é o contexto genérico da utilização das text views. Se nós quisermos agora chamar a nossa text view dentro do nosso projeto, é muito fácil. Nós vamos aqui acrescentar, então, a nossa classe, ok? Neste caso, vamos aqui selecionar text view, vamos aqui ao add new item, vamos adicionar a nossa activity, vamos lhe chamar também main. O sistema vai criar então a nossa atividade, não é fácil estarmos aqui com este espaço, se calhar vou ter que reorganizar isto, tudo bem. Vamos aqui colocar nestas propriedades main launcher igual a true e já agora vamos colocar também o icon é igual a drawable. Drawable barra icon. Ora, o que nós vamos fazer agora aqui então é definir o nosso layout, portanto, set content view resource layout ponto main e vamos chamar a nossa text view. Neste caso, a nossa primeira text view tem como nome text view 1. Vamos alterar o seu ID para texto nome, ok? Se eu agora gravar e voltar aqui ao meu main, neste caso aqui à minha activity, eu vou colocar aqui então text view texto nome, pode ser com outro nome qualquer, este objeto é igual, e agora tenho duas formas de procurar o meu objeto dentro do meu layout. Eu posso fazê-lo simplesmente aqui com um cast direto, e vou colocar aqui text view, e depois find view by id, resource.id. E vai aparecer aqui text view 1. Reparem como não houve aqui alteração, ok? Vamos verificar o que é que aconteceu então no nosso main XML.
Vamos aqui verificar, ele diz aqui, this project contains resources that are not compiled successfully. Ok, ele diz que há aqui um recurso que não está compilado com sucesso. Vamos aqui alterar o valor, será? O que é que ele tem aqui? Vamos procurar, ok, temos aqui, vamos aqui apagar esta informação, eventualmente ele poderá estar a criar alguns problemas ali com aquela informação. Vamos aqui ao source, vamos aqui regressar ao designer. Temos aqui novamente isto. Vamos então testar novamente, colocar aqui o DP. Eu disse DP porque tem a ver com o tipo de medida. Ok, vamos colocar aqui no text size 20. Ok. Vamos ver aqui o que é que o source nos vai dizer. Nós vamos ter aqui alguns a expressão a dizer 20. Cá está, text size 20. Vamos gravar e vamos regressar ao designer. Ele vai dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem e, portanto, é preciso aqui alterar isto. Ok. Vamos experimentar colocar aqui DP. E não vamos explicar o porquê. Vamos agora aqui ao designer e vamos verificar que ele vai carregar corretamente, então, aqui o meu texto. Ok? Vamos aqui, eu vou explicar lá mais para a frente o que é que significa o DP e, tudo, e o SP e tudo isso. Ora bom. Vamos então aqui fechar, vamos regressar aqui novamente ao nosso ID, ponto, e agora temos aqui então texto nome. Reparem como uma simples alteração de letras de um lado e do outro pode ter influência então na chamada do meu comando, neste caso do meu widget, e agora, por exemplo, texto nome.text é igual a João Ribeiro. Vamos testar a nossa aplicação dentro do nosso smartphone, neste caso do nosso emulador de Android. Ela está a ser compilada, não contendo qualquer erro. Vai abrir aqui, simplesmente aqui com o meu texto. E desta forma, fizemos aqui uma breve introdução ao que é o TextView. Não vamos estar a perder muito tempo agora com os detalhes sobre cada um destes elementos. Vamos falar de uma forma genérica, muito geral, para depois, eventualmente, num futuro mais próximo, podermos então avançar com um aprofundar maior de todos estes elementos. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.